Bem-vindo ao Pedro Leone Podcast. Ouça agora uma mensagem que vai te levar para mais perto de Jesus. Por várias situações, esse ano, na verdade, eu descobri que nós, como cristãos, precisamos aprender a trabalhar biblicamente, mas nós também precisamos aprender a descansar biblicamente. E nessa primeira mensagem dessa série, eu gostaria de falar sobre esse tema: descansar é o mandamento. Então nós vamos percorrer aí 3-4 semanas falando sobre isso. Acho que dá para você perceber que a gente passa por isso na nossa vida, da gente estar às vezes cansado de uma situação, cansado de tentar muitas vezes e não conquistar aquilo que a gente quer, cansado de investir no nosso trabalho, de investir nos nossos estudos e às vezes não obter os resultados que a gente gostaria, e isso vai nos desgastando. O título dessa série, ele veio muito fortemente influenciado por um livro que eu li esse ano, que é o livro Sociedade do Cansaço. É de um filósofo sul-coreano, mas que foi criado na Alemanha, Byung-Chul Han. E esse livro, ele conseguiu sintetizar muitas das coisas que eu já vinha pensando, mas obviamente de uma maneira muito mais profunda, e que eu entendi que tinha uma aplicação muito legal para os nossos dias. Basicamente, a proposta desse livro é a seguinte: o autor, ele vai fazer um contraponto entre a sociedade da disciplina e a sociedade do desempenho. Ele vai dizer que hoje nós vivemos na sociedade do desempenho e nós somos cercados de um positivismo. O contraste dele é o seguinte: a sociedade da disciplina é aquela sociedade onde eu tinha horário para entrar, eu tinha horário para o almoço, eu tinha uma série de coisas que eu não poderia fazer. Então, olha, você não pode sair nesse horário, você não pode trabalhar dessa forma, você não pode conversar com essa pessoa. Então era uma sociedade muito marcada pelo negativismo. Já na sociedade do desempenho, é uma sociedade marcada por você pode atingir o seu máximo potencial, você pode chegar onde você quer, você é o seu próprio patrão, você é quem manda no seu desempenho. E interessante, a tese dele é mostrar que essa sociedade do desempenho, ela traz doenças novas para nós, porque o sim nos aprisiona tanto quanto o não. Olha que interessante essa colocação, é um recorte que eu tirei do livro. Ele diz o seguinte: o sujeito de desempenho da modernidade tardia não se submete a nenhum trabalho compulsório. Suas máximas não são obediência à lei e cumprimento de dever, mas liberdade e boa vontade. Do trabalho, espera acima de tudo alcançar prazer. Isso aqui que a gente está vivendo. Esse negócio de, eu quero trabalhar e eu quero fazer isso para ser feliz, isso é novo, isso é super recente. Ninguém trabalhava para ser feliz, gente. As pessoas trabalhavam para ter dinheiro, para não morrer, entende? O que você quer fazer na sua vida? É um menino com 17 anos, ele tem que escolher o que vai fazer para sempre. Então esse negócio de eu quero trabalhar, sabe, trabalho com o que você goste, e aí você não vai trabalhar nenhum dia, isso é super recente. Isso é o que ele está tentando dizer aqui. Do trabalho, espera acima de tudo alcançar prazer. Tampouco se trata de seguir o chamado do outro, ao contrário, ele ouve a si mesmo, deve ser um empreendedor de si mesmo. Então hoje ninguém quer trabalhar para conquistar o sonho de alguém, não, eu quero ser o meu próprio empreendedor, eu tenho o meu sonho. Eu não nasci para trabalhar 40, 50 anos para uma empresa, para cumprir um sonho de alguém. Isso é um absurdo. Eu sou livre, eu posso fazer o que eu quero. É atual isso? Assim ele se desvincula da negatividade das ordens dos outros, mas essa liberdade do outro não só lhe proporciona emancipação e libertação. A dialética misteriosa da liberdade transforma essa liberdade em novas coações. E aí a tese do livro ele vai mostrar isso, que nessa sociedade a gente está sempre buscando ser melhor do que a gente pode, a gente está sempre buscando ir além do que a gente consegue, trabalhar mais do que o que a gente aguenta, e nisso nós começamos a nos tornar o nosso próprio algoz, a gente que está fazendo mal para a gente. Ele tem umas colocações que eu vou trazer durante as semanas,
que assim, é um negócio absurdo, é muito profundo, sabe? Imagina se eu tivesse entendido todo o livro, aí eu acho que eu ia ficar impressionado. Mas eu estou achando muito legal, porque de fato nós vivemos essa sociedade. É a sociedade do você vai aonde você quer, você tem que correr atrás dos seus sonhos e tal, e a gente não percebe, mas isso nos deixa mais esgotados do que muitas vezes simplesmente ir para o trabalho e cumprir uma tarefa. Passa para mim. Aí nessa sociedade que a gente está vivendo, uma sociedade muito cansada, a gente tem alguns efeitos. O primeiro efeito é o seguinte: irritação. Quem aqui quando está com sono fica irritado? Gente, eu fico irritado de manhã, eu acordo, a pessoa fala assim, bom dia, eu tenho vontade de, se eu tivesse uma arma eu matava a pessoa. Bom dia, por quê? Quando você está com sono, quando você está cansado, você já reparou que toda vez que você sai para comer, e você está tipo com muito sono e com muita fome, vai demorar muito para chegar a sua comida? E aí você está ali, você não está suportando, aí tem uma música tocando, alguma coisa assim, o cansaço deixa a gente irritado. Eu estou falando de um cansaço existencial. Não é um cansaço que quando você dorme, passa. É um cansaço da alma, é um cansaço de objetivo, é um cansaço de significado, é um cansaço de performance, porque você está sempre querendo ir além, e além, parece que nunca você chegou no lugar onde você quer chegar, e sempre as pessoas estão chegando, e aí você entra, vê o Thiago Nigro, você vê o Flávio Augusto, você vê esses caras e fala, esses caras são alta performance, já eu... E aí a gente começa a ficar irritado. O segundo efeito do cansaço é a desatenção. Eu como pregador, eu sei quando alguém está cansado. Eu sei quando eu estou pregando, eu sei quem não está prestando atenção porque realmente não está interessado, mas eu sei quando a pessoa não está prestando atenção porque ela está cansada. Porque quando a gente está cansado, nós não conseguimos prestar atenção. Então, às vezes a pessoa ela vem caminhando num objetivo por tantos meses, e a nossa geração, sobretudo a dos millennials, que é a maior parte hoje aqui, nós não sabemos lidar com decepções. Qualquer decepção que a gente tem, eu já cansei desse trabalho, eu já cansei desse ramo, eu já cansei dessa empresa. Quando nós estamos cansados, a gente começa a ficar desatento. A gente já não entende mais até o que Deus está fazendo na nossa vida. Quem está comigo ainda? Um terceiro coisa que acontece são as doenças. E aí ele vai falar, quais são as doenças hoje? Ele começa o livro dizendo, toda era tem os seus inimigos. Nós saímos da era bacteriológica, porque o antibiótico foi inventado, e várias doenças foram curadas, que mais matavam. Está aqui a nossa amiga Mayara, psicóloga. Mas hoje, as doenças que têm efeito muito mal para a sociedade, são essas doenças. Burnout, depressão, ansiedade, déficit de atenção, por causa do cansaço, um cansaço existencial, de objetivo. E um último efeito, dos que eu me propus a trazer, o cansaço, ele provoca perda de criatividade. Quem aqui trabalha e sabe que demanda um pouco de criatividade, vai concordar comigo que quando a gente está muito cansado, a gente não consegue ser criativo. Quantas vezes eu fui preparar uma pregação, eu estava tão cansado, eu olhava para o texto e falava, gente, isso aqui eu não sei o que eu vou falar, não aguento mais falar isso, eu só falo isso. Quando a gente está cansado, a gente não tem aquela mesma criatividade para poder trazer novos conceitos para os mesmos objetivos que nós temos. Por quê? Porque estamos esgotados. E sabe, a maioria das pessoas que trabalham com criatividade costumam dizer que os seus picos criativos são nos momentos de ócio, quando elas estão simplesmente descansando, e aí, cara, é isso que eu tenho que fazer. Já aconteceu isso com você? Ou seja, quando nós estamos sobrecarregados, esgotados, nós perdemos o nosso senso criativo que Deus deu para nós. Qual é a minha proposta para nós nessa primeira reflexão? É dizer que para uma sociedade cansada, a primeira coisa que nós precisamos restaurar é que descansar não é uma opção, é um mandamento de Deus. Para isso eu quero ler com você Êxodo capítulo 20, verso 2. Êxodo 22 diz o seguinte: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Mantém para mim, eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Preste atenção, Deus está falando com o povo de Israel, eu tirei vocês da escravidão.
Sabe para que serve os 10 mandamentos no contexto de Israel? Para ensinar o povo a viver em liberdade. O povo não tinha que obedecer os 10 mandamentos para merecer estar diante de Deus. O povo não tinha que obedecer os 10 mandamentos para merecer ser liberto por Deus. O povo recebeu os 10 mandamentos porque eles já tinham sido libertos por Deus. Assim como um cristão não tem que obedecer os mandamentos para merecer ser salvo, porque somos salvos única e exclusivamente pela graça de Deus. Mas uma vez que Deus nos liberta, Ele nos dá mandamentos sábios, modernos, criativos, para nos ensinar a viver na liberdade que Ele nos deu. Daí Deus vai dar vários mandamentos, você conhece, são 10, mas eu vou focar no quarto, que começa no verso 8 dizendo: lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Trabalharás 6 dias e neles farás todos os teus trabalhos. Mas o 7º dia é o sábado, dedicado ao Senhor teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo o que nele existe, mas no 7º dia descansou. Portanto o Senhor abençoou o dia e o santificou. Vamos orar? Senhor, que o Senhor dê-nos a tua palavra nessa noite, Pai, e nos ensine a viver o descanso, ou o princípio do descanso, que a tua palavra nos ensina. Pai, eu oro, Senhor, não só por hoje, mas por essas semanas. Pai, restaura a tua igreja que está cansada, restaura aquelas pessoas que estão esgotadas, Pai, restaura aquelas pessoas que estão pensando em desistir, Deus, que o Senhor venha com o renovo da tua parte sobre as nossas vidas, refrigera a nossa alma, Pai, que nós possamos, Deus, fortalecer os joelhos vacilantes, e que possamos voar mais alto como a águia, como a tua palavra diz em Isaías. É isso que nós pedimos e desejamos, em nome do Senhor Jesus, amém. Olha que interessante, o povo do Egito estava 430 anos escravizado. O povo hebreu estava 430 anos escravizado pelo povo egípcio. A memória que eles tinham de família já vivia no contexto de escravidão. Você consegue pensar na tua família 430 anos atrás? As manias que veio vindo na sua vida, a gente não sabe, porque o povo brasileiro é um povo que não liga para a história. Os nossos museus pegam fogo, né? A gente não valoriza o nosso povo, a nossa história, a gente só quer importar as coisas. Mas por 430 anos, aquelas pessoas estavam adaptadas com a escravidão. E meu amigo, deixa eu dizer algo para você: descanso é coisa para quem é livre, porque quem é escravo não tem descanso. Então, se você trabalha 7 dias por semana, você não sabe, mas você é escravizado pelo seu trabalho. Deus precisou ensinar o povo. Gente, agora é o seguinte: a partir de hoje, vocês não são mais um povo escravizado, vocês são um povo livre. Eu libertei vocês, e a libertação que Deus operou no povo hebreu foi algo glorioso, foi algo poderoso. A libertação de Deus envolveu milagres. Você sabe, teve 10 sinais poderosos, alguns chamam as 10 pragas do Egito. Se você olhar e estudar um pouco as pragas, cada uma daquelas 10 pragas significa a soberania de Deus sobre alguns dos deuses egípcios. Então eles adoravam as rãs, eles adoravam a bezerros, eles adoravam a insetos, e Deus foi mostrando como que Ele é poderoso, soberano sobre todos os falsos deuses. Ele liberta então o seu povo de maneira gloriosa. Gente, o Egito era o império mais poderoso daquela época. O povo estava 430 anos escravizado, mas Deus, com poder e glória, faz aquele povo atravessar um mar que se abre, e eu creio nisso. Deus fez aquele povo sair do Egito de cabeça erguida, porque é isso que Ele faz quando Ele salva cada um de nós da escravidão do pecado.
Sabe, aquilo que Jesus fez na cruz foi glorioso, foi poderoso. Não pense que Jesus é uma estátua pendurada numa cruz de madeira. Ele fez uma atitude muito mais poderosa do que as 10 pragas do Egito para nos salvar. Deus se tornou homem, morreu naquela cruz para nos salvar, e quando nós somos libertos por Ele, é mais ou menos isso que acontece na nossa vida. Agora nós não precisamos ser mais escravos de nada, e Deus vai nos ensinar a viver a prática da liberdade. E Ele vai dizer para o povo egípcio, para o povo hebreu, como que eles podem viver. A primeira direção que Ele vai dar é: lembra do sábado para santificá-lo. Em outras palavras, não se esqueçam desse dia, lembra disso. Você não pode se esquecer, você não é mais escravo. Alguns comentaristas vão dizer que a palavra lembra aqui, ela remete a que Deus já tinha dado esse princípio para eles muito antes da lei. Então, desde lá do começo de todas as coisas, na criação, o povo de Deus já separava um dia por semana para simplesmente prestar atenção em Deus e para descansar de uma maneira que fosse renovar eles para trabalhar os outros 6 que viriam. Então Deus fala assim: olha, não se esqueça, guarda isso na memória. A palavra lembra aqui no hebraico é zakar, significa traz à mente, recorda, registra. Não se esqueça do dia de descanso. Olha que legal isso. Não nos esquecemos de que somos cristãos, esquecemos de que somos humanos. O Enio Cordeiro é um pastor no Havaí, pastor de uma igreja. Ele escreveu um livro, e essa frase vem desse livro: andando com um tanque vazio. E ele diz essa frase: a gente não esquece que a gente é cristão, a gente esquece que a gente é humano. Só porque a gente é novo, a gente pensa: eu não preciso ter um dia de descanso, eu não preciso parar um dia para me renovar, eu sou jovem, eu aguento, eu consigo, sabe, eu tenho eu estou no máximo do meu vigor. Pois é pensando dessa forma que a gente vai se esgotando. É pensando dessa forma que a gente não vai conseguir caminhar por uma longa jornada na mesma direção. A gente precisa lembrar que nós temos limites, nós não somos como máquinas, nós não somos como robôs. As coisas da nossa vida, elas precisam de pausa, elas precisam de descanso, porque senão uma hora a conta chega. O meu pai tem uma história, eu posso dizer triste, e eu vou falar isso porque ele fala isso publicamente. Ele diz: Pedro, eu por muito tempo negligenciei na minha vida o descanso, como pastor sempre trabalhando, aceitando todos os convites, indo em todos os lugares pregar, mas um dia a conta chegou. E olha a frase que ele diz o seguinte: se você não parar, Deus um dia para você. Se você não parar, Deus um dia para você, porque você se esgota, a conta chega. Hoje a gente é jovem, só que deixa eu contar algo para você. A crise que as pessoas tinham antes com 40, 50 anos, de estarem completamente esgotadas, jovens como nós com 30 anos de idade, com pouco mais ou pouco menos de 10 anos no mercado de trabalho, já estão exauridos, esgotados, já querem tirar sua própria vida, já não conseguem olhar para o futuro, porque estão cansados. É claro, a gente não descansa. O nosso descanso não é como Deus ensina. Nós pensamos que somos uma máquina. Lembrar do descanso me ajuda a lembrar do porquê eu trabalho. Quando nós paramos e nós prestamos atenção em Deus, nós ressignificamos o trabalho na nossa vida. Deus foi muito claro: em 6 dias vocês vão trabalhar, mas no 7º dia vocês vão descansar. Sabe, quando você está num ativismo, você trabalha todo dia, ou você estuda todo dia, você não para. Chega um momento que você sabe como fazer, você sabe o que fazer, mas você já não sabe mais o porquê você está fazendo aquilo. Você se torna uma máquina, você faz tudo mecânico, sabe, perde o propósito, perde a vocação, perde o senso de missão, perde o prazer. Quando você para, Deus lembra você por que você está fazendo aquilo. Você não está trabalhando para conquistar o favor de Deus, porque Ele já libertou você na cruz do Calvário. Você não trabalha, querido, para ter um salário no fim do mês. Você trabalha para que o nome de Deus seja glorificado através das suas atividades. É no descanso que o nosso tanque é reabastecido e nós nos lembramos do porquê fazemos aquilo.
Agora, sabe o que acontece muitas vezes? A Bíblia é muito clara, Deus diz: em 6 dias vocês trabalharão. O problema é que nós não descansamos no trabalho, nós não descansamos depois do trabalho, é porque muitas vezes nós descansamos no trabalho. Boa parte do porquê não conseguimos descansar depois do trabalho, é porque no trabalho estamos descansando. O descanso não é revigorante, não é bíblico, e às vezes não é nem possível, porque no momento que você e eu deveríamos estar trabalhando, nós estamos vendo um vídeo inútil no YouTube. Caneta azul. Pode completar. É bom, não é? Vamos falar a verdade? Cara, o Brasil é bom demais. Pensa num país bom, é o Brasil. O Brasil tudo vira meme. O Brasil é um negócio absurdo. 13 milhões de views esse vídeo já tem no YouTube. Caneta azul. 13 milhões de pessoas. Agora, sabe qual é o problema? Dessas 13 milhões, 12,5 assistiram o vídeo no trabalho. E aí, quando a gente não trabalha direito, a gente não tem um dia por semana para parar. Porque quando deveríamos estar trabalhando, estávamos descansando. E quando deveríamos estar descansando, estamos trabalhando. E aí, meu amigo, um dia a conta chega. Quantos estão me entendendo? Então Deus está falando, povo hebreu, lembra-te do sábado. Gente, Deus nos chamou para trabalhar. O trabalho não é uma maldição, o trabalho vem antes da queda do pecado. Deus já tinha dado para Adão a missão de administrar o jardim, de cuidar das coisas, de nomear os animais. Eu tenho uma pregação sobre isso. O fato de Deus falar para Adão, nomeia os animais, em outras palavras, usa a sua criatividade, escolhe você, sabe? Mas gente, nós precisamos melhorar. Olha, de coração eu me incluo nisso. Nós não temos capacidade de ficar 1 hora concentrado num trabalho. É ou não é verdade? Eu não tenho. Estou falando aqui, eu estou abrindo meu coração. Afinal, eu vou vir aqui na frente, todo mundo vem orar por mim. Nós precisamos melhorar nisso. É terrível. Gente, o ser humano nunca teve tanta distração como antes. Essa frase é tão importante. Sabe o que o autor diz também no livro Sociedade do Cansaço? Ele diz o seguinte: na era industrial, o camarada ia para o trabalho, ele picava o ponto dele, ele sentava lá e fazia o trabalho dele. Terminava o horário, ele picava o ponto, ele ia para casa, o trabalho ficava, a ferramenta de trabalho ficava, o ambiente de trabalho ficava, os colegas de trabalho ficavam, ele ia para casa para descansar. Hoje não existe praticamente mais isso, porque as ferramentas que nós usamos para o trabalho, nós também usamos para o lazer. O computador que eu uso para trabalhar é o computador que eu uso para ver vídeo no YouTube. O celular que eu uso para mandar mensagens para o grupo do trabalho é o celular que eu uso para mandar a figurinha da caneta azul para os amigos da igreja. Então o trabalho e o descanso, eles estão unidos, e isso está adoecendo a gente. Nós precisamos parar e rever como que Deus nos ensina. Tome medidas radicais se for preciso. Tome medidas radicais. Peça ajuda. Amém, gente? Então Deus fala, lembra-te do sábado, porque a gente se esquece, não de que a gente é cristão, mas de que a gente é humano. Segundo ponto, como que então nós devemos descansar? Como que funciona o dia do descanso? Pode ficar tranquilo que eu não vou mandar ninguém guardar o sábado aqui, tá? Já tem pessoa que está preocupada ali, os meninos, né? Pode ficar tranquilo, nós não vamos guardar o sábado, nós vamos guardar um dia que a gente puder, e eu vou mostrar para você os princípios. Aí você fala, mas como é que vai dar a Jesus o sábado? Semana que vem eu vou pregar Hebreus 4, aí você vem e eu vou te explicar, tá bom? Mas hoje eu quero aplicar o princípio, porque os outros 9 mandamentos estão atuantes. Não é porque Jesus veio que a gente agora, Jesus veio, então pode cobiçar a mulher do próximo, pode ter outros deuses, pode fazer isso. Não, então por que o 4º mandamento a gente ignora? O princípio do mandamento, ele está atuante para nós hoje. Como que nós devemos descansar?
O 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos e filhas, nem teus servos e servas, nem teus animais, nem estrangeiros que morarem nas tuas cidades. Então eu quero dar 2 características aqui, como que a gente descansa biblicamente. A primeira, o foco do descanso é Deus. Aí, olha, quantos aqui trabalham de sábado? Por favor, levanta a mão, quem trabalha de sábado aqui? Uma boa parte. Hoje é muito comum, e não é errado, quem trabalha de segunda a sexta, já está de boa, gente, porque biblicamente a gente trabalha 6 dias. Agora, tem um dia da semana, que você não vai trabalhar, mas o seu descanso, a primeira coisa, você precisa focar em Deus. É isso que Moisés diz, o 7º dia é o sábado, dedicado ao Senhor teu Deus. Então é um dia de eu prestar atenção em Deus. É um dia onde Deus é a pessoa mais importante. O dia do descanso é um dia que eu não acordo atrasado para o trabalho, é um dia que eu não estou preocupado em ir para a escola, é um dia que eu não estou preocupado em perder o ônibus, é um dia que eu não estou preocupado com o relatório que eu tenho que fazer, é um dia de descanso. É um dia que eu vou acordar, eu não vou acessar as minhas redes sociais, e se possível, nenhum momento daquele dia, e vai ter uma pessoa que vai ser o centro do meu dia, Deus. É o dia do descanso, é o dia onde aqueles que oram 30 minutos por dia, deverão orar 1 hora, aonde aqueles que leem um capítulo da Bíblia por dia, deverão ler 2, 3, deve ler a Bíblia com calma, deve degustar a palavra de Deus, deve orar, deve adorar ao Senhor, deve ler a palavra, deve abrir o coração, deve se ajoelhar, deve falar: Deus, esse dia é consagrado ao Senhor, esse é o dia mais importante da semana, esse é o dia onde eu quero prestar atenção na tua presença. Esse é o dia do descanso. Tradicionalmente, para a igreja cristã se tornou o domingo. Agora, sabe como que a gente trabalha o nosso domingo? Sabe como a gente vive o nosso domingo? Que é o dia do culto, é o dia onde a gente deveria prestar atenção em Deus, adorar a Deus em casa e na igreja. Primeiro, a gente vai dormir sábado, 5 da manhã. Aí a gente acorda domingo, 4 da tarde, 2 da tarde. Aí a gente come na casa do parente. Aí a gente vai para casa, deita tarde para dormir, porque a gente está cansado do sábado, e a gente chega atrasado na igreja. Quando a gente vai? Deixa eu dizer algo para você que é crente. Você está desagradando muito a Deus no seu dia de descanso. Olha, eu sei que o que eu vou falar aqui, para a nossa cultura, para a realidade que a gente vive hoje, é algo que as pessoas se acostumaram, mas eu nunca vou me acostumar com isso. Um cristão que não vai na igreja, pelo menos uma vez por semana, desculpa, você não entendeu ainda o que é evangelho. Negociar o dia do Senhor, para ir numa cachoeira, para ir na casa de um parente. Eu me lembro quando o meu pai, a gente ia tirar férias para a casa do meu avô, eu tenho isso vivo na minha memória. Minha avó morava em Santo André, a gente ia, viajava, estava de férias, mas domingo, meu amigo, a gente ia na igreja. Aí tinha uma bleia na rua da minha avó. Eu era criança, eu era de uma igreja batista, renovada. Chegava na assembleia, eu falava: rapaz, que é isso aqui, pai? Pai, filho, meu pai querendo me ensinar, não importa onde você esteja, se é o dia do Senhor, nós precisamos adorar ao nosso Deus. Nós estamos desagradando a Deus, gente. O dia de descanso, você deveria se preparar o dia todo para o culto. Escuta isso que eu estou te falando. Você deveria acordar de manhã, ter um tempo de oração, buscar a Deus. Sim, almoça com a sua família, isso faz parte. Vai na casa da sua família, esteja ali. Mas deu tal horário, vai para casa. Pode sim, dorme, descansa. Você merece, você tem que fazer isso. Mas se programe. Antes de sair de casa, Deus, eu estou indo para a igreja, eu vou te adorar, eu vou buscar a tua presença. Chegue antes e dê o seu culto intencional a Deus. Aí as pessoas não entendem porque que elas não descansam, elas não entendem porque elas estão esgotadas, elas quebram semanalmente o dia de descanso.
elas não valorizam a igreja, Deus, elas não têm um senso de transcendência. Deus está nos ensinando, queridos, que o descanso bíblico é aquele descanso que é voltado para Deus. Você trabalha de segunda a sábado, segunda a sexta, voltado para os seus negócios, e você está certo, você tem que trabalhar mesmo, se doe naquilo, viva aquilo de coração, mas no dia de descanso, Deus deve ser o centro das suas atenções. A segunda direção bíblica é nada relacionado ao trabalho. Nada, é isso que o texto vai dizer para nós: nesse dia não farás trabalho nenhum, nem você, nem seus filhos, nem seus servos, nem seus animais, nem os estrangeiros que morarem na terra, ninguém vai trabalhar. Esse é um dia aonde você não responde e-mails, você não responde mensagens do trabalho. Esse é um dia onde você não quer se preocupar com as coisas do trabalho. Sabe por quê? Porque você confia que mesmo que você pare 24 horas, as coisas não saem do controle, porque enquanto você descansa, Deus está trabalhando. O sábado ele é humilhante. Não, eu não posso, eu tenho que fazer isso, se eu não fizer isso... Aí você tem que prestar atenção, se você está sobrecarregado por não trabalhar direito, ou se simplesmente você quer fazer isso, porque você tem medo, e você não consegue descansar em Deus. O sábado, gente, pensa o mandamento, é o mandamento que o povo mais desobedeceu. Quem aqui já leu o Antigo Testamento inteiro sabe o que eu estou falando. É o Antigo Testamento inteiro Deus falando: vocês estão profanando o sábado, vocês não estão guardando o dia. Olha aqui para mim, não importa o dia da semana. Eu sou pastor, sábado e domingo eu não tenho descanso. O meu dia de folga é sexta-feira. Aliás, todo pastor que eu admiro e que tem mais de 50, tem 60, 70 anos e está em alta desenvolvimento até hoje, são pastores que têm um dia da semana onde eles não trabalham nada relacionado à igreja. Sabe por que isso aqui é importante? Porque Deus não quer que o seu trabalho escravize você. Passa para mim, Renan. Trabalho sem descanso é escravidão. Trabalho com descanso é vocação. Deus quer que você entenda isso. Ele fala assim: Lucas, pode parar um dia da semana. Suzana, pode ficar tranquila, pode parar um dia da semana, porque você não é escrava disso, você não depende disso. Isso que você está fazendo, eu chamei você, vocação, vocare, a voz, Deus nos chamou, é Ele que nos enviou, é Ele quem te deu esse trabalho. Você pode parar um dia por semana, que as coisas não vão mudar, porque é Ele quem está sustentando e cuidando da sua vida. Vamos aplaudir o nosso Deus? E terceiro e último ponto para a gente terminar: Deus abençoou e santificou o sétimo dia. Passa para mim, olha o que diz o verso 11: pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles existe, mas no sétimo dia Deus descansou. Portanto o Senhor abençoou o sétimo dia e o santificou. Pode deixar o versículo para mim? Moisés está lembrando o povo que esse mandamento é algo que o próprio Deus fez. Por isso que alguns comentaristas dizem, quando ele diz, lembra do dia do sábado, eles dizem que esse princípio vem antes da lei, vem antes dos mandamentos. Então você lembra, Deus lá no começo já ensinou vocês a parar um dia, porque Ele fez isso. Ele criou o mundo em 6 dias, o mundo perfeito. Um mundo perfeito que o homem insiste em destruir. A criação maravilhosa de Deus, tudo perfeito, funcionando, criativo, maravilhoso. Os céus, os mares, as montanhas, os animais, tudo perfeito. Em 6 dias Deus fez isso e Ele acabou. E Ele parou o sétimo dia e descansou, porque Ele não tinha mais o que fazer. E aí o que Ele fez? Ele abençoou e santificou. Ele fez 2 coisas: Ele abençoou e Ele santificou. Abençoar significa consagrar. A palavra no hebraico, na verdade, significa ajoelhar.
Deus então ele consagrou aquele dia. E ele também santificou. A palavra santificar significa literalmente separar dos demais. Deus separou, ele quebrou. Inclusive a palavra sabá, que é o sábado no hebraico, o significado literal dela é pausa. Não é descanso, é cessar. Então houve uma quebra ali. Deus separou aquele dia. Então ele santificou aquele próprio dia pro descanso, para nos ensinar quais mandamentos que Deus falou, eu fiz isso, faz também. De tão sério que é isso. Façam porque eu fiz. Para mostrar para você que nós estamos unidos nisso. Porque não existe descanso sem mim. Você pode tirar férias. Você pode ir para Fernando de Noronha, ficar 30 dias lá. Quando você voltar, se você não tiver Jesus, a sua alma continuará caminhando de maneira errante, buscando sentido e significado. O verdadeiro descanso é aquele na presença de Deus. Deus trabalhou em 6 dias, porque Ele completou, e isso me lembra de algo. Isso me lembra de quando naquela cruz, Jesus, antes de morrer, Ele deu um brado, Ele gritou e Ele disse algo. Ele disse a palavra tetelestai, que significa está consumado. Eu terminei, acabou. Não há mais nada que é preciso acontecer. Você não tem que trabalhar mais, você não tem que se esforçar mais. O que tinha que ser feito para que vidas fossem salvas, transformadas, encontrassem descanso, acabou, está consumado. E quando eu olho para o que Deus fez, Ele abençoou e santificou, eu me lembro do que Ele fez conosco. Quando nós entendemos que naquela cruz, preste atenção no que eu estou dizendo, naquela cruz, Jesus fez tudo o que você precisava. Quando você se entrega a Ele e quer descansar nele, Ele te abençoa e Ele te santifica. Porque o homem não foi feito para o sábado, mas o sábado foi feito para o homem. Deus proporcionou o descanso, porque nele somos abençoados, e Ele separa a gente, porque Ele tem uma boa obra para as nossas vidas. É isso que o Evangelho mostra para nós. E para terminar, eu quero ler isso com você. O foco do descanso não é eu parar porque eu terminei tudo que eu fiz. Olha aqui, você sempre vai ter trabalho para fazer. Nunca você vai poder parar um dia e falar, não tem mais nada. Sempre vai ter, presta atenção nisso, porque o nosso trabalho não termina. E Deus faz isso de propósito, que Ele quer humilhar a gente no bom sentido. Fala assim, miserável, tenho o que fazer ainda, mas você vai parar. Porque o foco do descanso não é eu parar porque eu terminei tudo que eu fiz, mas é eu parar para eu me lembrar que Deus terminou tudo que Ele fez. Deus diz, está consumado. Aos nossos olhos existe muita coisa que tem que acontecer, mas eu quero lembrar você que Deus está fora da linha do tempo. Ele tem o Kairos. Aos olhos dele, passado, presente e futuro é uma coisa só. Ele já viu que a obra que Ele começou na nossa vida já concluiu. Nele nós já somos completamente salvos, guardados, remidos pelo sangue do Cordeiro. Você ouviu o Pedro Leone Podcast. Compartilhe essa mensagem com seus amigos e até logo!